Olá, uma boa noite a você que está conosco nestas leituras, neste aprendizado que a doutrina espírita coloca à nossa disposição. Estamos hoje estudando o Evangelho Redivivo. Grande oportunidade para nós aprendermos alguns ensinamentos, alguns detalhes importantes da mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Oportunidade em que nós teremos condições de sentir a presença espiritual dos amigos trabalhadores que divulgam a mensagem de Jesus. Oportunidade de nós sentirmos aquela atmosfera que envolvia todos os que se aproximavam do Mestre Divino. E então, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a este estudo que nos dá grandes direções para a nossa busca no conhecimento, desenvolvendo o raciocínio que nos é próprio. Cada um de nós vamos entender e refletir conforme aquilo que nós já adquirimos no conhecimento do Evangelho de Jesus. E nós aqui estamos na condição de leitores, para que cada um possa fazer as suas reflexões e prosseguir na busca das pesquisas conforme o desejo de cada um. E então, vamos nos preparar fazendo uma prece com muita confiança nos nossos mentores, percebendo também que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo está sempre conosco, mas especialmente em momentos quando nós nos dispomos a procurar a verdade, assim como Ele mesmo nos ensina no Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Jesus, estamos felizes por mais uma condição de podermos entender as tuas palavras, os teus ensinamentos, de conhecer um pouco mais daqueles que conviveram convosco nos momentos em que estiveste aqui junto de nós. Divino amigo, ajuda-nos a aproveitar estas lições, que nós possamos absorver o conteúdo necessário ao nosso aprendizado. Que a tua paz e a tua luz permaneça em todos os corações. Assim seja. E nós vamos dar sequência nos estudos. Estamos vendo sobre a biografia dos apóstolos. Hoje nós vamos ver a biografia de Judas Tadeu ou Lebeu. As referências evangélicas sobre o apóstolo são Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, João capítulo 14, versículo 22, Lucas capítulo 6, versículo 16, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13.
O nome Tadeu ou Lebeu tem o mesmo significado. Lebeu vem do hebreu e do aramaico leb, coração. E Tadeu se deriva do aramaico tad, que quer dizer seio de mãe, significando ambos filho amado. Judas Tadeu é identificado pela tradição antiga como o autor da Epístola de Judas, na qual refere a si mesmo como irmão de Tiago, Tiago, filho de Alfeu, que foi escrita a uma igreja ou grupo de igrejas desconhecidas para combater o perigo representado por certos mestres carismáticos que estavam pregando e praticando a libertinagem moral. O autor procura denunciar esses mestres como pessoas ímpias, cuja condenação foi profetizada. E insta os seus leitores a preservar o evangelho apostólico, vivendo segundo as suas exigências morais. Um detalhe que nós gostaríamos de trazer em comentário é que, na época em que viveram os apóstolos, ainda não existiam as igrejas. Usava-se como denominação comunidades. E então foram nas tradições das igrejas fundadas depois do terceiro século é que se convencionou chamar de igrejas, aquele grupo de religiosos. Vamos ver agora Mateus ou Levi. São referências evangélicas a respeito do apóstolo. Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 2, versículo 14, Lucas capítulo 5, versículo 27 e capítulo 6, versículo 15, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13. Mateus ou Levi era filho de Alfeu e de Cleofas, tendo como irmão Tiago menor. Nasceu na Galiléia e era publicano, cobrador de impostos, estabelecido em Cafarnaum. É um dos apóstolos presentes à ressurreição. A tradição diz que Mateus pregou o evangelho de Jesus, não se afastando da região onde nasceu e viveu. Daí ser o seu evangelho repleto de hebraísmos. Publicanos, assim eram chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, quer na própria Roma, quer nas outras partes do império. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que administravam o dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, em consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Daí a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias,
entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como as pessoas de suas relações e confundidos na mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter intimidade com os publicanos. É interessante esse detalhe dos publicanos, porque eles realmente eram perseguidos por alguns judeus, né? E então nós estamos vendo aí que esses publicanos eram os arrendatários, arrecadavam dinheiro para o império, né? E como o povo era muito explorado por causa desses impostos que pagavam, esses que eram responsáveis pela coleta dos impostos eram odiados pela maioria do povo, não é? E nós temos a figura de Zaqueu, que era um publicano e que foi muito bem apresentado por Jesus, porque trazia uma grande missão, como nós vimos na passagem do Evangelho de Jesus, quando Jesus vai à casa de Zaqueu e Zaqueu então fica comovido com a atenção que Jesus lhe dá. E Jesus, fazendo referências a Zaqueu, dizendo que ele também era um filho do patriarca Abraão, né? E então Zaqueu diz a Jesus: Senhor, tamanha é a minha alegria hoje que, se prejudiquei alguém, restituirei com 4 vezes mais. E então, nesse sentido, Zaqueu foi um convertido aos olhos dos seguidores de Jesus, né? Assim como também esse que está sendo apresentado, Mateus, né? Simão Pedro, ou Simão, ou Cefas, são referências evangélicas sobre o apóstolo. Mateus capítulo 4, versículo 18, capítulo 10, versículo 2, Marcos capítulo 1, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, em Lucas capítulo 6, versículo 14 e capítulo 9, versículo 20, em João capítulo 1, versículo 40, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Pescador em Cafarnaum, na Galiléia, era irmão do apóstolo André. Pedro é forma grega da palavra aramaica Cefas. Encontramos em João capítulo 1, versículo 42, em Coríntios, primeira carta, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 22, capítulo 9, versículo 5, 15, versículo 5. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 9, versículo 11 e 14. Que quer dizer rocha, nome que Jesus deu a Simão nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, quando este compareceu pela primeira vez na sua presença. Em João, capítulo 1, versículo 42. É também conhecido como Simão Bar Jonas,
que significa Simão, filho de Jonas. Vemos em Mateus capítulo 16, versículo 18. Em suas epístolas, Pedro apenas se auto-intitula apóstolo ou servo. Pedro, Tiago e João Evangelista faziam parte do círculo íntimo de Jesus, participando dos mais importantes atos do Mestre. Nascido em Betsaida, vemos em João capítulo 1, versículo 44. Mudou-se para Cafarnaum, onde, com a família, fixou residência. Pedro recebeu 3 chamados de Jesus. O primeiro para ser seu discípulo. Encontramos em João capítulo 1, versículo 40 e seguintes. O segundo para acompanhá-lo em sua missão de pregar o Evangelho. Vemos em Mateus capítulo 4, versículo 19, em Marcos capítulo 1, versículo 17, em Lucas capítulo 5, versículo 10. O terceiro chamado de Jesus a Pedro é para ser o seu apóstolo. Vemos em Mateus capítulo 10, versículo 2, em Marcos capítulo 3, versículos 14 e 16, em Lucas capítulo 6, versículos 13 e 14. O apóstolo se destaca dos demais membros do colégio apostolar pela sua dedicação, ardor à causa, vigor físico, coragem e impetuosidade de ânimo. Com certeza, era a rocha, como denominou o Cristo. Pedro é muito lembrado pelo episódio anunciado por Jesus de que ele o negaria por 3 vezes. Encontramos em Mateus capítulo 26, versículo de 69 a 75. Não deixa de ser uma injustiça ficar citando tal acontecimento, considerando o intenso labor do apóstolo, a capacidade de renúncia e a imensa fidelidade ao Cristo. Emmanuel pondera a respeito, convidando-nos à reflexão mais profunda. O fracasso de Pedro, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do Mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo, com certeza, as advertências do Mestre. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. A leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receiosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados ao testemunho importante,
demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os serviços das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Há 3 etapas distintas na vida de Pedro que tiveram o poder de moldar-lhe o caráter: a lealdade, o amor irrestrito ao Cristo e o exemplo de discípulo e apóstolo. A primeira é o período de aprendizagem de que o Evangelho nos dá conta. Durante os anos de convivência pessoal com Cristo, aprendeu a conhecer a si e a seu Mestre. A segunda feição é o período em que ele toma a dianteira dos demais apóstolos para regular os negócios da igreja. E aqui nós temos mais uma observação, que igreja foi uma denominação que se criou depois do 3º século, no Império de Constantino. Como se observa nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. A sua mão forte guiou-o em todos os seus passos. Foi ele quem propôs eleição para o lugar vago pela morte de Judas. Encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Foi ele quem explicou às multidões o que significava a difusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Foi ele quem tomou a dianteira na cura do homem paralítico. A terceira fase compreende o período de trabalho humilde no reino do Cristo, revelado nas epístolas do Novo Testamento. Depois de lançados os fundamentos da comunidade cristã, Pedro toma um lugar humilde, entrega-se ao trabalho de ampliar os limites do reino de Deus nas comunidades de Jerusalém. Voltando à leitura. Nas comunidades de Jerusalém, é Tiago, filho de Alfeu, quem toma a direção dos trabalhos. Pedro escreveu 2 epístolas que refletem seu caráter e amor ao Cristo. Outras informações a respeito do venerável apóstolo são encontradas em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, no ano de 64 depois de Cristo, durante a perseguição de Nero aos cristãos. A forma de crucificação do apóstolo foi, segundo a tradição, escolhida por ele mesmo, que não se julgava digno de morrer como Jesus morreu. Supõe-se que o seu túmulo se encontra sob a Catedral de São Pedro, no Vaticano. Olha que detalhe importante, né? Nós temos aí quantas coisas benéficas esse apóstolo nos traz no seu testemunho de vida. E então não é somente pela questão da sua fragilidade diante da negação, como o próprio Cristo havia previsto, é que nós poderemos julgá-lo. Não é assim? Precisamos de observar os resultados no trabalho que ele ofereceu de modo geral. E nós vamos perceber, então, um detalhe importante, como estamos sendo informados aqui.
né, que Pedro, Tiago e João, o evangelista, faziam parte do círculo íntimo de Jesus. Olha que detalhe importante para nós entendermos a aproximação desses apóstolos com Jesus, participando dos mais importantes atos do Mestre. Prova disso é quando Jesus, no Tabor, se transfigurou, estavam os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E então, naquele momento da transfiguração, aparece Moisés e Elias. E todos eles ficaram embevecidos, ficaram admirados, ficaram eufóricos com aquela manifestação do plano espiritual. Não é? Percebemos que naquele momento foi uma reunião praticamente mediúnica, né? Ao nosso ver, né? Melhor dizendo. É uma reunião mediúnica entre o Cristo e os seus emissários que já estavam na pátria espiritual. Moisés, que trouxe a primeira revelação, e Elias, um dos profetas mais respeitados nas Escrituras. Não é? Temos também a presença da figura de Elias, quando Jesus diz que Elias há de vir e restaurar todas as coisas. Mas Elias já veio e eles não o conheceram. Então os apóstolos entenderam que Jesus se referia a João Batista. Está logo após o momento da transfiguração, esta passagem. Mas o que nós queremos dizer? Da importância desse momento na transfiguração, onde estavam os 3 apóstolos íntimos de Jesus. Porque Jesus pediu a eles, Jesus ordenou a eles que não revelem isso, o que eles presenciaram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Por quê? O povo ainda não estava preparado para receber a notícia desse plano espiritual que está sempre ao nosso redor. Uma manifestação como esta não é para qualquer pessoa que tenha condições de entender. A manifestação de 2 espíritos de luz, não é? Naqueles momentos em que os apóstolos estavam acompanhando o Mestre. Por isso, somente os 3 estavam em condições de presenciar aquela manifestação, aquele fenômeno espiritual. Caso contrário, Jesus não ia ordenar a eles que não revelassem isso a ninguém. Concorda? E então é uma prova de que somente os 3 eram os do círculo mais íntimo da convivência de Jesus. Não é isso? E então são detalhes que nós vamos aprendendo no decorrer das lições do Evangelho. Aquilo que vai se sucedendo com a história, com o decorrer dos fatos e com a postura dos apóstolos diante dessas manifestações, destas lições, né? E agora, para nós finalizarmos, nós vamos trazer uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Perante Jesus. Diz Emmanuel: a desculpa sincera é uma bênção de alívio para quem sofre sob o peso da culpa. Detalhe muito importante, né? E então, nós vamos deixar para a próxima semana a sequência da leitura da biografia dos apóstolos, né? E então nós vamos ver
Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago Maior, na próxima semana. E agora nós vamos finalizar nosso momento de Evangelho Redivivo, agradecendo a todos pela companhia, mas vamos fazer uma prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais que nos acompanharam. Senhor, nós estamos felizes por estas instruções da noite de hoje, pelas orientações, pelas reflexões e pela companhia destes trabalhadores da tua seara, nos ajudando a encontrar a luz que nós necessitamos para o entendimento do ambiente espiritual em que envolvia os teus apóstolos. Por isso, divino amigo, a nossa gratidão, te pedindo, Senhor, que nos permita novas oportunidades, que nós possamos estar juntos novamente em teu nome, em nome de Deus. Obrigado, Senhor. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, finalizamos aqui mais um momento do estudo, ou melhor, da leitura do Evangelho Redivivo. Até a próxima, com a permissão de Deus. Gratidão a todos.